Glória a Deus, aleluia! Nós queremos saudar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já temos conosco o nosso irmão, o pastor Paulo Roberto Moreira Piffer, que já está trabalhando para o programa Todos na Área, que acontece toda sexta-feira na Rádio Remissão. Deus abençoe, pastor Paulo, a sua vida. Também conosco já o nosso irmão diácono William, que não está conosco hoje no estudo da Rádio Remissão, mas está nos assistindo, amém? A paz do Senhor, irmão Gessé. Nós queremos nessa noite convidar você a participar conosco de mais uma edição do programa Todos com Cristo, para a glória de Deus. A Rádio Remissão, ela é transmitida pelo Facebook, o Facebook, Rádio Remissão Gospel, pelo Instagram, Rádio Remissão Gospel também, pelo YouTube, Remissão Gospel Oficial, pelo site www.radioremissãogospel.com, e o app é Rádio Remissão Gospel. Deus abençoe. Mais uma vez, a vida do irmão Gessé, que tem trabalhado para que essa porta permaneça aberta. Vai compartilhando, vai convidando aí, vai compartilhando com teus amigos, com os teus irmãos, para que mais pessoas possam também participar desta programação. Amém? Queremos já agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede, por mais uma terça-feira, por mais uma oportunidade, podemos aqui estar. Amém? Eu quero já estar orando neste momento, apresentando a Deus as nossas vidas, este momento, para que seja tudo feito para a glória do Senhor e seja feito para as nossas edificações, que nós possamos ser abençoados através dessa programação, que você que estará participando conosco seja uma bênção em nossas vidas, que nós aqui também, no estudo da Rádio Remissão, possamos também ser uma bênção na sua vida. Isso é o que nós desejamos, e que Deus nos abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar? Logo após essa oração, já queremos aí pedir para o irmão Gessé soltar um louvor, e nós queremos também meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Amado Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra. A Ti, ó Deus, mais uma vez a nossa gratidão, a nossa adoração, a exaltação ao Teu nome, ao Senhor. Primeiramente, meu Deus, porque Tu és digno de ser adorado e ser exaltado, meu Senhor. Obrigado, ó Pai amado, pelo Teu cuidado em nossas vidas, pela provisão diária, meu Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Rádio Remissão, meu Senhor, que tem sido, meu Deus, um canal de bênção nas nossas vidas e na vida de muitas famílias e pessoas, ó Senhor. Ó Deus, assim nós queremos consagrar mais uma vez este momento ao Senhor. Que seja feito tudo para a glória do Teu nome, ao Senhor, e para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus, amém? A minha filha também, Fernanda Varela, já está conosco. Deus abençoe, filha, a sua vida. Amém? Vamos lá, irmão Gessé, com um louvor. E você que está conosco, vai participando, vai divulgando em nome de Jesus. Em trevas, tu não consegue chegar à luz. Tu vais vencer. Oh Deus, clama agora pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus há poder. Tá certo. Depois acho da Rose Nascimento também. O sangue de Jesus há poder. Sangue cabeça, purificador, sangue puro, é por você. No sangue
temas, a tempestade vai se acalmar. Confia, dentro do barco Jesus está. Tu vais vencer, vencer com Deus. Clama agora pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Sangue carmesí, purificador, sangue puro, é por ser. No sangue Aleluia, glórias a Deus, amém? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, né, a palavra do Senhor, a oração e o jejum são ferramentas, né, são armas espirituais que nós podemos usar, né, para vencer as nossas batalhas espirituais, amém? No nome de Jesus nós vencemos, pelo sangue de Jesus nós vencemos, firmados na palavra do Senhor Jesus vencemos. A oração nos dá vitória e o jejum consagrado, né, nos ajuda a vencer as nossas batalhas espirituais. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estava conosco aqui também a nossa irmã Elizabeth Aide, né, a nossa cantora, maestrina Elizabeth Aide. Amém, irmãos? Irmãos, nós queremos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditar aqui num texto da Bíblia Sagrada, que está registrado no Evangelho de Mateus, né, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 24 e no seu versículo 4 e 5. Quero aqui fazer menção desses dois versículos e depois estaremos fazendo aqui alguma meditação para que todos nós possamos aprender acerca da palavra do Senhor Jesus. Amém? E os versículos que nós separamos nessa noite, está escrito assim, versículo 4 de Mateus 24. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Palavras, né, do Senhor Jesus Cristo, proferidas pelo nosso Senhor Jesus, antes da sua ascensão aos céus, né, com instruções que ele deixou na terra aos seus primeiros discípulos, à igreja primitiva, né, ao povo que estava junto com ele na ocasião. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele orava, ele pregava e ensinava, né? O Senhor Jesus Cristo, ele tinha os ministérios, ele foi apóstolo, ele foi evangelista, ele foi profeta, ele foi pastor e foi mestre também, né? E claro que o Senhor Jesus Cristo, ele exercitou, ele trabalhou nos 5 ministérios, segundo escreveu Paulo aos Efésios. Ou seja, Jesus foi o apóstolo, primeiramente enviado por Deus. Ele foi profeta, né? Ele foi evangelista, ele foi pastor, né? O sumo pastor de todos nós. E ele foi mestre, né? E a Bíblia, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 11, diz assim, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele
teve os momentos de ensino da palavra, né? O Sermão do Monte é um grande momento, um grande ensino. E também saía a pregar, expulsava demônio, curava os enfermos, ou seja, Jesus, ele cumpriu todos os ministérios, né? Tudo aquilo que veio à mão dele, ele fez conforme a força que ele recebia do Pai, como homem na terra. Amém? Nós queremos saudar aqui o nosso irmão Kleber Marques, né, que também está conosco, em nome do Senhor Jesus. Antes que eu esqueça, né, eu quero aqui transmitir já um abraço ao nosso irmão Domingos André Carlos, né, que estará conosco na próxima terça-feira. É o nosso convidado para estar conosco aqui na próxima terça-feira. Se estiver nos ouvindo, nos assistindo, irmão Domingos, manda uma saudação para nós aí. E nós queremos, com alegria, recebê-lo na próxima terça-feira aqui. Irmão Domingos André Carlos, angolano, servo do Senhor, né, que já tivemos o privilégio de recebê-lo na nossa congregação, ministrando a palavra de Deus para a congregação. E é uma bênção, e será uma bênção, será uma alegria recebê-lo conosco aqui na próxima terça-feira. Amém? Mas vamos lá. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinava a igreja, ele ensinava a multidão, ele passava instruções aos seus discípulos. Por quê? Jesus, ele veio para cumprir uma missão, né, cumprir a lei e cumprir uma missão que o Pai lhe ordenara. E nas suas instruções, nos seus ensinos, ele aqui no capítulo 24 de Mateus, né, um sermão profético, né, escatológico, que fala acerca das últimas coisas. Mas olha só, eu quero aqui destacar nesses dois versículos que nós fizemos menção, versículo 4 e 5 de Mateus 24, diz assim, ó, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Deixa aqui, primeiramente, separar o finalzinho do versículo 5, e enganarão a muitos. Ou seja, quem proferiu essas palavras foi o Senhor Jesus, né? Então existe aqui uma verdade da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, garantindo que muitas pessoas serão enganadas. Muitos, tá, serão levados pelo engano. Então o Senhor Jesus Cristo estava alertando, né, alguma outra tradução diz cautela, né, sede cautelosos, cautelai-vos para que ninguém vos engane. Enfim, o engano, é claro, ele vem da parte do inimigo, né, que é o pai da mentira, e o engano, infelizmente, faz parte também da natureza humana. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, alguns personagens bíblicos que enganaram e levaram outros ao engano também. Ou seja, a natureza humana, na sua criação, né, é claro que o primeiro homem foi criado à imagem e à semelhança do Criador, perfeito, sem pecado, lá dentro do jardim. Mas quando o homem saiu, tá, foi expulso pelo próprio Deus, Criador, de dentro do jardim, o homem então passou a viver e a experimentar mentiras e enganos, né? Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o próprio Jacó, né, que já diz, né, o seu nome, enganador, usurpador, enganando o seu irmão Esaú. Depois a própria mãe Rebeca enganando juntamente com Jacó o pai Isaac. Nós vemos os filhos de Davi, né, o irmão enganando a irmã e acabando por cometer ali um ato abominável. Nós vemos muitas situações de personagens bíblicos, de homens que experimentaram, né, viveram ao lado de Jesus, enganando. Infelizmente, né, a natureza humana ela é propensa a enganar e sofrer o engano também.
Tá? Então, não é algo de hoje, é algo que existe desde que a humanidade é humanidade. Né? Desde o primeiro lá, né? O engano já começou lá na serpente, quando a Eva diz assim, mas a serpente me enganou. Né? E é verdade. Então nós vemos aqui que o engano, a mentira, existe uma força espiritual, né, que atua atrás de todo o engano, de toda mentira. Então eu quero trazer nessa noite aqui aos nossos corações, a você que está conosco, a você que, né, vai ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo em um outro momento, não sei que momento você pode ouvir este vídeo, ouvir essa mensagem. Mas o Senhor Jesus Cristo, então, ele trouxe aqui aquela geração que estava com ele na terra, a seguinte advertência. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. A quem Jesus endereçou esta palavra? Né? Contra quem, né, Jesus disse que nós deveríamos tomar cuidado para que não fôssemos enganados? A Bíblia Sagrada, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é inspirada por Deus. E se Jesus falou, né, que viriam muitos em nome dele dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, isso acontece. Aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer no futuro. Né? A paz do Senhor, pastor Davi, Deus abençoe. Né? Deus abençoe a sua vida, meu amado pastor e amigo. Né? Estamos aí, obrigado pela sua presença conosco, né, dali nos saudando. Ou seja, então o Senhor Jesus Cristo estava trazendo aqui um alerta aos seus discípulos, né, aos homens que estariam trabalhando em prol do reino na igreja primitiva e a todos quantos estavam ali. E hoje é nós, né, que também temos aqui nas mãos a palavra do Senhor Jesus. E ele alerta, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tá? Olha só, deixa eu aqui ler também na palavra de Deus. Nós sabemos que o próprio Deus, já lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 e 22, o Senhor Deus Todo-Poderoso já estava alertando também o seu líder Moisés, né? Porque a falsidade, né, as pessoas falsas, existem desde todos os tempos. E olha só, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ou seja, já havia desde os primórdios lá, né, os falsos profetas. Deixa eu citar aqui, olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, contra quem que nós devemos estar alertados? Contra quem que nós devemos nos precaver contra o engano? A Bíblia diz para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras, nós vamos conhecer a verdade e vamos ficar protegidos do engano. Deixa eu ler aqui, olha só, para que ninguém vos engane. Primeiramente, né, nós sabemos que os falsos profetas existem, sempre existiram e existem hoje e vão existir amanhã. E olha só como existe aqui uma força maligna por trás de todo o engano. Tá? Então, quando alguém profere uma mentira, um engano, existe, claro, a índole do ser humano, a natureza má, né? Mas sempre existe ali uma ação maligna por trás. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo,
o seu discípulo, o seu filho na fé, né, que foi pastor na igreja de Éfeso, já estava dizendo que nos últimos tempos, ou seja, nós estamos aqui, quando o Senhor Jesus Cristo profere em Mateus 24, ele fala dos princípios de dores, né, que nós deveríamos tomar cuidado contra o engano. O apóstolo Paulo escreve mais tarde ao seu discípulo dizendo que haveriam espíritos enganadores e doutrinas ou ensinos de demônios, ou seja, né, ação maligna, ação, né, mentirosa, trazendo engano, trazendo mentira. Então isso é uma realidade, né, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também trouxe ao seu discípulo, ao seu servo, filho na fé, Timóteo, que haveriam espíritos de enganos e doutrinas de demônios, que estariam atuando naquela ocasião, levando pessoas ao engano, a acreditar em mentiras, né? Então não é algo que nós podemos menosprezar, porque é a Escritura Sagrada que está nos dizendo, é Deus que está nos falando que muitos seriam levados pelo engano, por mentiras, pelos falsos profetas. Então, se nós formos atentar aqui para tantas referências bíblicas que falam dos falsos profetas, né, de falsos pastores, falsos mestres, a Bíblia tem referências, né, que nós podemos refletir. E nós não podemos ser negligentes e omissos com essa verdade, né, porque é uma verdade, é a palavra de Deus que está dizendo que muitos serão enganados. Tá? E como se precaver contra o engano, contra a mentira, contra uma falsa doutrina, contra um falso ensino? Como me precaver disso? Como é que eu consigo, né, não ser levado, induzido a ser enganado, a acreditar, a dar crédito a uma falsa profecia, a um falso ensino, né? É claro, irmãos, o Senhor Jesus Cristo afirmou, muitos serão enganados, infelizmente. Por quê? Por que muitos serão enganados? Na mesma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, agora eu não vou recordar aqui o versículo que está escrito, mas o apóstolo Paulo diz assim que muitos amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, o povo estaria indo atrás de pessoas, de mestres, de pastores, de profetas, para satisfazer, para ouvir algo que satisfazesse o seu ego, as suas próprias concupiscências. Então nós vemos nos nossos dias multidões amontoando para si falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. E a gente já viu isso acontecer, né? A gente viu isso no ano de 2000, quando alguém anunciou, né, o final do mundo, entre aspas, e foi um colapso aí na vida de muitas pessoas. Isso sempre aconteceu, né, em outros tempos passados, séculos passados, e vai acontecer no futuro também, que vieram em nome de Cristo dizendo que aconteceria isso, e aconteceria isso, e aconteceria isso. Então a gente lembra que no ano de 2000, né, a nossa memória, a gente estava ali com 20 anos de idade, e a gente ouviu pessoas entrando em pânico, apavoradas, algumas até tirando as suas próprias vidas, com medo realmente do fim do mundo, né? Então vamos lá, irmãos, como que nós nos precavemos contra tudo isso? Capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele fala, né, que eles vão vir. Paulo escreveu a Timóteo que muitos estariam dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Então isso é um fato. Isso não é uma hipótese. É um fato, né, de pessoas que, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, estariam dando ouvidos a
doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Ou seja, se Jesus falou, é um fato, vai se cumprir, porque o próprio Senhor falou, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, então isso vai, infelizmente, acontecer, né? Então nós queremos trazer nessa noite aqui um alerta à sua vida, né, para que possamos nos precaver, né, contra os falsos pastores, falsos mestres. Como que eu vou saber disso, irmãos? Primeiramente, porque a Bíblia está dizendo que viriam e vêm, né? Vieram no passado, vêm hoje e vão vir amanhã. Tá? Mas como que eu consigo perceber, né, se eu estou diante de um falso ensino, se eu estou diante de um falso profeta? Então é necessário o quê? Bíblia, estudo, oração. É claro que, né, a oração, Deus nos alerta, Deus nos reveste, Deus nos dá condições de discernir entre os espíritos. Né? O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve assim, deixa eu até aqui citar o versículo para vocês, para todos nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, se eu não me engano, capítulo 4, ele diz assim que, no demais, irmãos meus, olha só, 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, né? Ou seja, no primeiro século da igreja, já haviam os falsos profetas. Assim como Paulo alertou Timóteo, João também escreve na sua primeira carta, dizendo a sua carta universal, né? Ela não foi endereçada a um pastor, não foi endereçada a uma igreja local, mas é uma carta universal, a primeira carta do apóstolo João, dizendo que nós não devemos dar crédito a todos os espíritos. Tá? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Tá? Infelizmente, aquelas pessoas que querem ouvir profecias, bênçãos, né, que massageiam os seus egos, que o exaltem, muito mais nos dias em que nós estamos vivendo, onde, né, o triunfalismo, o imediatismo, o egocentrismo tem tomado, né, a sociedade de um modo geral. É muito mais fácil, é muito mais propenso cair no engano. Então a gente tem visto aí, não somente no meio evangélico, mas em todas as áreas da vida, pessoas sendo enganadas. Né? A gente acompanha aí nos telejornais golpes que acontecem de várias formas. Ou seja, o engano esteve no passado, está hoje, vai continuar amanhã no meio das sociedades. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo que estava falando acerca das Escrituras, acerca da verdade de Deus. Então, olha só, meus irmãos, seguindo aqui o versículo 6 de Mateus 24, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Né? Enfim, então os sinais, né, que estariam acontecendo, e a gente já tem visto isso acontecer na Terra, é que as pessoas estariam vendo esses sinais, seriam esses momentos que as pessoas estariam enganando. Então a gente acompanha aí, irmãos, não sei se os irmãos, a gente não acompanha, mas a gente assiste um pouquinho, né, a novela lá da TV Record, né, Apocalipse, né, que a gente vê ali, seria o auge do espírito de engano atuando na Terra. É claro que isso é para o futuro ainda, mas enfim,
Mas esse Espírito já está na terra atuando, sempre esteve e está hoje. Então qual é a necessidade que eu e todos nós temos? Conhecer Deus através das Escrituras Sagradas. É por isso que, mais uma vez, eu chamo você à necessidade de aprender da Bíblia Sagrada, de ouvir um ensino sadio, um ensino da sã doutrina, né, para que você tenha uma vida firmada na palavra de Deus, para que você possa ter, é claro, irmãos, que nenhum homem, fora o Senhor Jesus que pisou na terra, não errou. Todos os homens erraram. E todos nós vamos cometer erros. Mas é necessário que nós aprendamos da palavra de Deus. Né? Lá no passado já o Senhor escreveu através de Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, isso não é novidade. Tá? O povo já foi destruído no passado porque faltou conhecimento de Deus. Faltou conhecimento da verdade. E foram levados pelo engano. A gente vê lá no passado, quando o povo saiu do Egito através de Moisés, Deus introduziu eles dentro de Canaã, conforme a promessa que havia feito. E ali, né, os gibeonitas, olha só como que é o espírito de engano atuando. Né? Quem nunca leu lá a história dos gibeonitas, um povo também que estava ali nas terras de Canaã, né? E enganaram Josué. Né? A Bíblia fala para nós que Deus deu uma ordem para exterminar todos. E o erro do povo foi esse. E veio lá um povo chamado gibeonitas e enganou Josué, que era o líder, que era o homem de Deus. Né? Então, meus amados, isso não é novidade. E você precisa se precaver contra todos esses esses ensinos antibíblicos, heréticos. Tá? Você precisa aprofundar, aprender da Bíblia Sagrada. E isso não acontece só nas grandes catedrais, não. Isso acontece em todos os lugares. Pequenas congregações, grandes catedrais. Né? Não precisa ser dentro de templos. Acontece isso em qualquer lugar. Deixa eu aqui ainda citar para você o Evangelho de Mateus, capítulo 7, que também fala, né, o Senhor traz para nós, do Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus 7, do 15 ao 20, diz assim, olha só, os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, vai com cautela, meu irmão. Jesus falou, acautelai-vos. Não acredite em tudo que vem para cima de você, não. Tá? Olha só, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Agora me diga uma coisa aqui, meu irmão. Você que está nos ouvindo, você que vai ouvir esta palavra, você está preocupado com o fruto? Está preocupado em conhecer os frutos daquele que tem profetizado sobre a sua vida? Você está preocupado em conhecer, né, os frutos, às vezes, do pastor que está à frente, né? É claro que eu não estou aqui, né, generalizando nada. A gente sabe que ainda existem homens, mulheres íntegros, tementes a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo falou que enganarão a muitos, viriam e enganariam a muitos. O que eu quero trazer nessa noite para todos nós é que nós não sejamos enganados.
Então, muitas vezes a gente tem visto com tristeza, né, homens que profetizam, que em nome de Jesus curam, em nome de Jesus expulsam demônios, mas os seus frutos não condizem com aquilo que eles falam. Né? É claro que Deus, para abençoar alguém, Ele usa quem Ele quiser. É verdade isso. Mas tem muitas pessoas que às vezes dão crédito a falsas doutrinas e a falsos ensinos e acabam sendo levados pelo engano. Então eu quero nessa noite aqui, em nome de Jesus, trazer para a tua vida, para as nossas vidas, um alerta desta última hora da igreja na terra. A igreja está vivendo a última hora. Daqui a pouquinho, a última hora se encerra, Deus dará ordem ao anjo que vai tocar a trombeta, tá? E Jesus virá nos ares arrebatar a igreja. Né? E muitos estão aí dando crédito a falsos profetas. Muitos não estão preocupados em ouvir o ensino das Escrituras Sagradas mais. A gente tem visto isso, infelizmente, acontecer todo dia, em todos os lugares. Tá? E, mas aí alguém pode dizer, mas nós não podemos julgar. Não, nós não podemos julgar o indivíduo, a pessoa. Mas, segundo o que nós vemos aqui em João, provai se os Espíritos procedem de Deus. Ou seja, tire prova, certifique-se, confirme se é o Espírito Santo que está falando na boca de fulano ou de ciclano. Tá? A profecia nós devemos julgar. Né? E dispensar aquilo que não é bom e reter o que é bom para nós. Deixa eu ler aqui, olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 ao 21. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo que o ensino herético estava ali, atuando, sempre esteve e vai continuar estando. Mas eu quero ler aqui, em 1 Tessalonicenses, uma palavra da parte de Deus também aos nossos corações nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Ou seja, nós, é claro, irmãos, não podemos desprezar as profecias, porque Deus usa, né, por graça e misericórdia, para que os seus propósitos aconteçam na terra, Deus continua usando. Né? Mas nós devemos fazer o quê? Reter o que é bom. Né? Aquilo que realmente vai servir para a nossa edificação, a nossa consolação, né? A nossa exortação. E aquilo que não provém de Deus, a gente dispensa e continua servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, eu quero nesta noite aqui, né, nesse momento, fazer aqui um pequeno intervalo. Nós vamos ouvir mais um louvor. E depois eu quero trazer aqui mais uma porção da palavra para encerrar essa meditação nessa noite. Né? Mas que todos nós possamos estar alertas. Porque Jesus brevemente estará arrebatando a igreja. Tá? E nós precisamos estar prontos, preparados, aptos a entrar no reino dos céus com Jesus, ao encontro com Ele nos ares. Então vamos buscar conhecer a Deus, né? Conforme disse Deus também no passado, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer a Deus. Não vamos ficar, irmãos, só baseando a nossa fé nas experiências, numa primeira conversão, mas existe uma necessidade de progresso em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque infelizmente, né, a palavra de Deus é fiel, verdadeira, e os falsos profetas estão aí, falsos pastores estão aí, falsos ensinos estão aí, e existe o espírito do anticristo atuando na terra já. Amém? Vamos ouvir mais um louvor e depois nós queremos voltar aqui para encerrar essa meditação.
Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvido. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó passou-se sobre a terra e adorou, e falou a todo inferno escutará. Eu saí do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para. Amém, graças a Deus. Nós queremos também ouvir um áudio, né, que um irmão mandou para nós aí. Como é que é o nome do irmão, amado José? O angolano. O irmão Irmão angolano. Irmão André Domingos. Amém? Então solta lá, irmão José. outros casos, né? Aleluia. É o nosso irmão André Domingos, né, que estará conosco na próxima terça-feira. Ele enviou um áudio para nós aqui, nós queremos colocar no ar. Aleluia. Obrigado, pastor Ivo. Obrigado. Um abraço para o senhor também. Deus abençoe. Quem sabe pela próxima nos encontraremos, estaremos juntos aí na rádio para ministrar uma palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Então está aí, né? Nosso irmão, o nome dele é Domingos André. A gente o chama de André Domingos, né? Angolano, né? Está no Brasil já há algum tempo. E é uma bênção, o servo do Senhor. Amém? Irmãos, nós queremos então aqui encerrar essa meditação trazendo mais uma porção da palavra de Deus aos nossos corações, que também está em 1 Timóteo, capítulo 6, e versos 3 a 5, que diz assim, olha só, o apóstolo Paulo ainda escrevendo a Timóteo, os falsos mestres e os perigos da riqueza. Olha só, como nós podemos perceber, né, os falsos mestres. Olha só, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfadoado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com os que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insanas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Né? É por isso, meu amado irmão, você que está conosco, a nossa filha Camila, né, a Mila, Santa Catarina, Deus abençoe, filha, a sua vida. Olha só, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfadoado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nasces invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas e outras circunstâncias. Então, olha só, meu irmão, tá? Se alguém ensina outra doutrina, o apóstolo Paulo, também a carta aos Gálatas, eu até vou aqui fazer menção da carta aos Gálatas no seu capítulo 1, para que você entenda, né, que isso acontecia já na igreja primitiva e também acontece hoje. O apóstolo Paulo também, o grande doutrinador, né, da igreja, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, escrevendo no capítulo 1, ele diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, tá? O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Né? Então os Gálatas, a igreja que estava na Galácia, tinha recebido da parte do apóstolo Paulo o evangelho genuíno, o evangelho puro, saudável, da sã doutrina, inspirada pelo Espírito Santo. Mas os falsos profetas estavam ali na Galácia, né? Os falsos ensinadores estavam ali. E Paulo soube, né, de notícias que o preocupou. Admiro-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, o evangelho genuíno, verdadeiro, santo, só existe um. É o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? As Escrituras sagradas, a Bíblia sagrada. Então existem aí pseudos evangelhos sendo anunciados. Né? Já havia no começo, hoje também existe. E o apóstolo Paulo aqui então ficou, né, creio que um pouco decepcionado, entristecido, preocupado com a igreja da Galácia, os irmãos da Galácia, que estavam deixando de dar crédito, de ficar firme no evangelho genuíno, são, né, que tinham aprendido ouvido do apóstolo Paulo e já dando ouvidos a outro evangelho. Né? Então ele alerta aqui, ainda que até mesmo um anjo desça do céu, não vai acontecer, tá? Porque é a igreja que tem a responsabilidade de pregar o evangelho hoje. Tá? Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Deixa eu contar uma experiência rapidinho aqui, né? De uma situação, uma circunstância que aconteceu com alguns irmãos da nossa congregação, onde nós apacentamos, sobre anjo, né?
É claro que os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor daqueles que hão de herdar o reino dos céus, a igreja, os salvos. Mas olha só, algum tempo atrás, uma experiência ali no monte, aqui, próximo de nós aqui, nós estamos aqui, divisa de Campo Largo aqui. Alguns irmãos da nossa congregação estavam indo para o monte. E amém, eu não sou contra, né? Mas eu tenho algumas restrições, já falei isso. E lá havia lá um mover, um movimento, né? Que anjos desciam, apareciam, se manifestavam, e né, aquela coisa toda. E os irmãos, é claro, né? Se empolgaram com tudo aquilo. Se entusiasmaram com aquelas aparições. Né? E tinha lá um pastor, que eu nem recordo o nome dele, também nem faz questão de saber, de lembrar. Mas o pastor ficou conhecido como o pastor dos anjos. Ele via anjo toda vez que ia para o monte. E dava nome aos anjos. E quando eu fiquei sabendo da situação que estava ocorrendo lá no monte, eu trouxe para a congregação um ensino acerca de anjos. Né? A gente sabe que os anjos existem, né? A hierarquia angelical existe, trabalha em favor nosso. Né? Mas me preocupei, né? Porque algumas pessoas novas na fé, estavam ali começando a dar crédito, acreditando às vezes no ensino que não provinha da parte de Deus. Né? Infelizmente, a gente soube mais tarde que esse pastor, né, que via anjo, que dava nome aos anjos, acabou, né, até se afastando da fé. Enfim, acontece. Tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que não aprendem da Bíblia Sagrada, que não buscam aprender, né, a frequentar uma escola bíblica dominical, né, que não estão preocupados em degustar da sã doutrina, pagar um preço porque cansa aprender, mas é necessário. Então corre atrás desses movimentos todos e acabam, às vezes, dando crédito a falsos profetas, a falsos pastores e a falsos ensinadores. Então, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você a conhecer as Sagradas Escrituras. Que Jesus falou, né? Paulo escreveu a Timóteo que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, a fé genuína, a fé salvífica, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Esse espírito está atuando na terra. Aí você, que quer morar no céu, precisa estar com a sua vida pautada na palavra de Deus. Genuína, pura, santa, infalível. Né? Uma espada afiada de 2 gumes. Né? Um pão vivo que desceu do céu. Água que sacia a sede da nossa alma. É a palavra de Deus. Então tome cuidado. Né? Acenda, né, o alerta da tua vida espiritual. Perceba, comece, né, a provar se os espíritos que estão falando procedem de Deus. Porque Jesus falou, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Mas não seja você um enganado, não seja você um iludido, não seja você levado cativo por ensinos que não procedem, né, das Sagradas Escrituras. Não estamos aqui nos colocando acima de ninguém, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos chamou para apacentar, para ensinar. E isso é o meu ministério. Né? Expulsamos demônio em nome de Jesus, curamos alguém em nome de Jesus, amém. Mas o Senhor Jesus Cristo nos chamou para apacentar. Mas você precisa querer ser apacentado por alguém. Você precisa querer aprender as Sagradas Escrituras com alguém, com os mestres. Porque, infelizmente, nós vivemos um tempo que as pessoas só querem ouvir os profetas. Mas Deus instituiu mestres para ensinar também as Sagradas Escrituras. Eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, fazer aqui um apelo
a tantos quantos chegarem esta mensagem, é tempo de conhecermos a Deus, é tempo de buscarmos a Deus através das Escrituras Sagradas. Você não precisa correr atrás de ninguém, né? Basta você buscar a Deus com o coração quebrantado e contrito, e Deus vai falar com a tua vida, Deus vai manifestar, né, a sua graça sobre você, e você vai ouvir a voz de Deus. Então eu quero nessa noite agradecer, né, a todos que estiveram conosco, alguns nomes aqui, o nosso irmão Júlio, né, que está conosco, né, nos assistindo também. Camila, mais uma vez, Deus abençoe, Camila, sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique firme com Jesus, creia que Jesus é poderoso e Ele é fiel para nos abençoar segundo as suas palavras. Amém? Irmãos, quero orar neste momento a você, né, que está conosco, você que vai assistir mais tarde esse vídeo, mas eu quero orar pela tua vida, para que Deus, né, irmãos, a Bíblia fala para nós que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, tá? Mas Deus quer resplandecer a sua luz sobre nós, né, a luz das Escrituras Sagradas, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos levados por um falso evangelho, por uma falsa doutrina. Então eu quero orar nesse momento, e você que está aí nos ouvindo, né, as Escrituras são verdadeiras, são genuínas e são poderosas para nos abençoar e nos conduzir, né, rumo à eternidade ao Senhor. Amém? Eu quero orar nesse momento pela tua vida, agradecendo a todos que participaram conosco. Amém? Tem algum número aí, irmão Gessé? De participações, visualizações, né? Para nós passarmos, e que estaremos orando, agradecendo a Deus, a todos que participaram conosco. 150 pensados. Amém. Daí tem Paulo Pico, Fernanda e o William participaram curtida na live, mas teve mais de 30 visualizações. Não estava na rádio, não. Teve aqui uma coisa. Aleluia. Infelizmente tem 1.100 ao vivo. Amém. Né, o irmão Júlio está mandando aqui, né, pastor Caio Aleph estará no próximo sábado conosco. Amém. Estaremos divulgando aqui durante a semana, né, a presença, a participação do pastor Caio Aleph no sábado. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Né, nós tivemos aí participações pelo Instagram, pelo Facebook, pela live. Deus abençoe a todos nesta noite. Quero orar pela tua vida, quero interceder por você neste momento. Amém? Busca a Deus, deseje conhecer a Deus, porque Deus quer que se fazer conhecido, né, de todos nós. Muito mais do que nós o conhecemos, Deus quer se fazer conhecido a cada ser humano, né? Então, se você já conhece um pouquinho de Deus, busque mais ao Senhor. A nossa irmã Valéria também está conosco, dizendo assim, ó, a paz do Senhor, ore pelo Joab, que está internado com pneumonia, né? O filhinho do nosso irmão Júlio e da nossa irmã Valéria. Amém? Um bebê ainda, né? Vamos orar, irmã Valéria, e Deus estará, né, estendendo as suas mãos para cuidar e prover e restituir saúde na vida do Joab. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, meu Deus, que tem sido na nossa vida, nosso sustento, o nosso refrigério. Deus, tem sido a água que tem saciado a sede das nossas almas, meu Senhor. E tem sido também o alimento para que nós possamos ter a fome da nossa alma saciada, ó Papai. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pelas Tuas palavras que são vivas, são verdadeiras. Ó Deus querido, que não tem, Pai amado, erro algum, ó Papai.
Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor pela tua igreja que está na terra, a cada irmão que participou conosco, ó Senhor, que acima de tudo, Deus, a tua mão poderosa esteja nos conduzindo, Pai querido, para que os nossos pés não venham, meu Senhor, resvalar, Pai amado, do caminho da tua verdade, ó Pai. Abre, meu Deus, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, a nossa visão. Dá, Deus amado, a nós o discernimento para que nós possamos, ó Senhor, estarmos atentos às tuas palavras que são verdadeiras, genuínas e poderosas, meu Senhor. Ó Deus, repreende agora, meu Deus, todo o espírito de engano que tem atuado na terra, meu Deus, e levado muitos ao engano, meu Senhor. Te peço no nome de Jesus também nesse momento, em favor da vida do Joabe, que está internado, ó Deus, com pneumonia, ó Papai. Toca nos pulmões daquela criança, Deus querido, e restitui saúde na vida dele, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, ó Senhor. Alcança, Deus querido, cada família nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Graças a Deus por mais essa edição do programa Todos com Cristo. Fica o convite para sábado, 19 horas, com a presença do pastor Caio Aleph. Né? Estará sendo divulgado aqui durante a semana, né? Mas já fica aí o aviso e o convite para você estar conosco no próximo sábado, já às 19 horas. E na próxima terça-feira, como já anunciamos aqui, nosso irmão Domingos André Carlos, né? Que estará também nos alegrando aqui com a sua presença e trazendo da parte de Deus uma palavra ao teu coração. Amém? Obrigado, irmão Gessé. Obrigado a você que esteve conosco. Deus abençoe a sua vida. Dá um louvor aí no encerrar. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.